Então, irmãos, o tema dessa pregação é querer e efetuar. O texto que nós lemos, Filipenses 1, de 1 a 6, e Filipenses 2, versos 12 e 13. Paulo, ele teve um relacionamento com muitas igrejas. Deus o conduziu a fundar muitas igrejas. E a igreja de Filipenses foi a igreja que ele teve mais proximidade. Dentre todas as igrejas, esta foi a única que ajudou Paulo financeiramente. Então ele escreve aqui com muito carinho, falando da oração dele pelo povo de Filipos, da alegria que ele sentia, desejando que a graça do Senhor, a paz de Deus em Cristo Jesus estivesse sobre aquele povo. E eu quero destacar aqui o verso 6, onde ele diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Verso 6 do capítulo 1. Então, Paulo estava dizendo para aquele povo: eu creio que Deus começou a fazer em vocês uma boa obra. Deus começou na vida de vocês um mover. E Ele que começou esse mover na sua vida, Ele vai completar, Ele vai dar cabo, Ele vai realizar essa obra. Isso é muito, muito precioso, muito, muito interessante. Nos versos 12 e 13 do capítulo 2, da mesma carta aos Filipenses, Paulo diz: como vocês sempre obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Uma outra versão diz: realizai a vossa salvação com temor e tremor. Ele diz no capítulo 1 que Deus começou uma boa obra e este mesmo Deus vai completar esta boa obra. Agora ele fala para os filipenses: ponha em ação, faz acontecer, realize essa salvação com temor e tremor. E no verso 13, esta ideia fica mais densa, mais diferente, porque diz assim: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus é o que opera em você tanto o querer quanto o agir, o querer quanto o realizar. Isso aqui bate com aquele versículo 6 do capítulo 1. Ele que começou a boa obra vai completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Esse Deus vai realizar em você o querer e o efetuar diz respeito à soberania de Deus. Deus tem chamado você, cada um de nós, eu até tenho pregado aqui, sobre andar com Deus.
caminhar com Ele? Como é esse processo de crescer? E temos visto em Efésios 2:8 diz: somos salvos pela graça, por meio da fé. No Evangelho de João, capítulo 15, Jesus diz assim: porque eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, vocês foram colocados nessa videira verdadeira, então permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês. É esta conjugação, esta parceria, nós nele, ele em nós, que faz a nossa vida espiritual, o desenvolvimento da fé, o crescer na graça e no conhecimento do Senhor, faz isso acontecer. Jesus completa em João: porque sem mim nada podeis fazer. O pano de fundo teológico dessas falas de Paulo é o tema da soberania de Deus. Deus é soberano. O que quer dizer a soberania? Ele reina, ele está no controle, ele é o El Shaddai, o Senhor é o Todo-Poderoso. Ele criou os céus e a terra. Ele pode todas as coisas. Ele rege a história. E Ele guia a nossa vida. Ele guia a sua vida. Quantas vezes você passou por momentos difíceis, por apertos, por ameaças graves à sua sobrevivência, e depois que escapou daquilo, você olhou para trás e teve certeza que foi a mão do Senhor que te deu o livramento. Quantas vezes você passou por situações em que você estava todo enroscado e não sabia como sair, e depois conseguiu sair, e você olhou para trás e viu que Deus abriu uma porta onde aparentemente não tinha, e você encontrou a solução, a saída. Deus é Senhor, Deus é Todo-Poderoso, Ele é soberano, Ele opera em vós o querer e o efetuar, o querer e o agir. Ele começou em você uma boa obra. Ele se revelou para você, Ele pegou você no caminho, Ele te tomou pela mão, Ele te tomou no colo, Ele disse: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu sou o teu Salvador, eu sou aquele que te salva. E Ele está no controle. E às vezes a gente acha muito estranho, porque se Deus está no controle, por que isso acontece, por que aquilo, por que as criancinhas morrem de fome, por que os problemas, por que o sofrimento, por que do mal, se Ele está no controle? O ponto-chave é: embora Deus seja o Todo-Poderoso, soberano,
Ele escolheu criar o homem à sua imagem e semelhança. E ao nos criar imagem e semelhança dele, ele colocou em nós muitas das características dele. Duas que eu destaco são: Deus é autoconsciente, ele diz de si mesmo: eu sou o que sou. Então ele sabe que ele é ele. Você sabe que você é você, você sabe que você está aqui, você tem autoconsciência. E a outra característica de Deus que ele colocou em nós e realmente nos torna semelhantes a ele é autodeterminado. Deus tem vontade, Deus tem desígnios, Deus tem propósitos, Deus tem planos, Deus tem um querer. Nós também temos vontade, temos escolha, temos propósitos, temos livre arbítrio. E esse tema do livre arbítrio, ele choca com o tema da soberania. Parece que o tema do livre arbítrio exclui a soberania. E outras vezes, quando você enfatiza muito a soberania de Deus, parece que exclui o livre-arbítrio. Se Deus é todo-poderoso, é soberano, está no controle de tudo, então Ele é quem decide. E Ele é soberano. Se o mal bate na sua porta, se os problemas acontecem na sua vida, reconheça a soberania dele e se renda a ele, se submeta a esta soberania. Muitas vezes a ideia, quando enfatiza esta soberania, é de que a gente tem que ter uma aceitação total, radical, de tudo que acontece na nossa vida. Permissão dele. E isto é verdade. Temos que aprender a aceitar as coisas boas e os infortúnios. A hora boa, agradável, a hora difícil. Mas em toda a Bíblia, embora essa expressão livre-arbítrio não apareça, está embutido na própria imagem e semelhança de Deus, no relacionamento de Deus com o ser humano, que você escolhe. E esta verdade faz de você agente da sua vida. O que é ser agente? É quando você escolhe, você realiza. Quando você escolhe, você faz. Quando você escolhe, você se movimenta. Ser agente é movimentar a sua vida. E você é. E exatamente porque você é agente da sua vida, Deus vai lhe galardoar. A salvação é pela graça, por meio da fé. O galardão, as bênçãos, o status que você terá na eternidade, os tesouros eternos, a condição que Ele vai lhe dar na eternidade, galardão, é pelas obras. E se é pelas obras, tem a ver com as suas escolhas, tem a ver com as suas prioridades, tem a ver com o investimento que você fez no reino dele.
Então Deus começou uma boa obra na sua vida. Ele se revelou para você. Jesus salvou você. Muitas vezes a gente tem uma sensação assim: bom, Jesus me salvou, perdoou meus pecados, me deu um novo coração, me fez ser filho, filha de Deus, herdeiro da vida eterna. E agora que eu estou salvo, ele diz: se vira para caminhar. Eu te salvei, eu te dei perdão, eu te dei vida eterna. Agora você precisa crescer e caminhar e dar o seu jeito. Muitas vezes a gente tem a sensação, ou a gente crê que a salvação é pela graça, que o Senhor é quem nos acolhe, mas a gente tem a impressão de que a caminhada, o crescimento, o desenvolvimento espiritual, que o andar com Deus é por conta nossa. E que se a gente não for hábil, se nós não formos competentes, se não formos dedicados, disso e aquilo, não vamos conseguir, porque é muito, muito, muito difícil. É verdade que viver é difícil. É verdade que o caminho é estreito. É verdade, somos salvos pela graça, que Ele realiza isso de nos salvar. Agora, eu posso dizer para você assim: pensa que Jesus é seu Salvador hoje, nessa situação que você se encontra hoje, no seu interior, no seu pensamento, na sua condição espiritual, na sua família, no seu trabalho. Ele é o seu Salvador hoje. E Ele salva você. Não só salva você da condenação do inferno, não só salva você do juízo eterno, do juízo divino. Quando você morrer, você vai encontrar com Deus. Não tem meio termo, não tem purgatório. Você vai para a glória do Senhor. Porque Ele salva a sua vida. Agora, Ele também salva você do poder do mundo. Ele também salva você das garras de Satanás. Ele também salva você de si mesmo. Porque se temos livre arbítrio, um dos grandes problemas da nossa vida é que a gente faz escolhas, e muitas escolhas tolas. E a gente se enrosca na vida com um monte de coisa que não deveria, porque fazemos escolhas. Embora Deus tenha começado uma boa obra em você e Ele é competente para acabá-la, embora Deus opere em você e em nós o querer e o agir, você escolhe se vai ou não, se avança ou não, se recebe a ajuda dele no querer e no agir ou não. Por isso, uma pessoa desenvolve a vida de fé, a vida espiritual, a vida no conhecimento do Senhor e na graça, e outra não. Por quê? Porque Deus gosta mais de uma do que da outra? Não. É porque uma escolhe e a outra não. É porque quando Deus fez movimentos na direção da pessoa para gerar nela o querer, ela aceitou aquele querer de Deus e fez dela aquele querer dela. Ela escolheu. Quando Deus
movimentou o Espírito Santo para iluminar o pensamento, a visão, a ideia, e a pessoa ir e realizar, e efetuar, e operar o seu processo de crescimento, a pessoa foi. Então, uma das coisas ele é todo competente, ele é todo poderoso, ele que começou a obra dele em você, ele vai levar adiante. Mas tem um ponto que a coisa pega, você escolhe. Muitas vezes a gente pensa, porque escolhemos, nós temos que ter a competência. Porque escolhemos, nós temos que ser muito disciplinados, muito capazes, muito isso, muito aquilo. E não somos. Não somos. Você, eu, nós, não somos capazes de produzir salvação em nossa vida, não somos capazes de produzir perdão em nossa vida, e também não somos capazes de produzir crescimento, transformação. Não somos. Não somos capazes de produzir esse andar com Deus. Não somos. Tudo é a graça. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Então, está incluído o desenvolvimento espiritual nessa verdade. É nele, é por ele, é para ele. É dependendo dele que a gente consegue avançar. O ponto-chave é que a gente escolhe. Então, pensa assim: ele que opera o querer e o efetuar, ele que começou a boa obra em você, ele está aí agora na sua mente, no seu coração. Ele está ali na sua casa, no dia a dia, ajudando você a fazer escolhas e realizar, efetuar, operar, desenvolver o crescimento, aprender a andar com ele e desenvolver a sua salvação. E por mais que você tenha perdido tempo, por mais que você tenha feito escolhas erradas e está enroscado com os seus maus resultados, ele hoje é seu Salvador. Hoje, 0 quilômetro. Ele hoje olha para você e diz: minha filha, eu estou contigo e eu não desisti de você. E eu sou todo competente para lhe ajudar. Meu filho, eu te salvo. Eu continuo salvando você. E eu quero lhe dar a mão, meu servo, e lhe ensinar como é andar comigo. Eu sou competente, capaz de fazer em você o querer e o agir, o querer e o realizar. Eu comecei uma boa obra na sua vida e eu estou afim, dedicado para ajudar você a completar. Eu vou completar essa obra em você com a sua participação, com a sua cooperação. Esta é uma coisa maravilhosa. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, mas Ele mesmo determinou que o homem tenha livre-arbítrio. E Ele mesmo colocou esse desafio para ele. Qual? Na soberania dele, ele vai realizar os propósitos dele na terra, na história humana, através do homem, com a cooperação do ser humano nessa dobradinha. Ele e você, você e ele. Uau! Quando você está nele, quando ele está em você, o fator uau está presente. O que é o fator uau? Uau! O inferno não pode te parar. Uau! O mundo não pode te cegar, te dominar, te interditar.
Uau! Nem a sua miséria, nem o seu pecado pode impedir você de prosseguir nessa parceria com Ele, porque Ele quer, e Ele é todo competente, e Ele começou a obra em você, Ele vai completar. Isso é um fator uau, é muito uau. É muito bom poder acreditar nesse Senhor, porque Ele é santo, 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 Ele é tremendo, Ele é justo, Ele é muito, muito exigente. Ele não é de brincadeira. Mas ao mesmo tempo, Ele é muito, muito, muito misericordioso, justo. Ao mesmo tempo, a graça dele está sobre nós. E aí, nessa comunhão, nessa cumplicidade, nessa parceria, a gente diz: eu te dou a mão, Senhor, e eu quero ir. E tu começaste essa obra em mim, agora eu quero que o Senhor complete ela totalmente, plenamente. Então, essa dinâmica aparece em toda a Bíblia. Qual dinâmica? Deus e o homem e Deus, soberania e escolha, serviço e milagre, providência divina. Ageu capítulo 2, verso 4 diz: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, era o sacerdote da época, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforça-te, e todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:4. Então, não perca a esperança. Não deixe que os seus olhos, o seu pensamento, as suas frustrações esmoreçam a sua decisão de prosseguir. Porque Ele nos deu na herança em Cristo tudo que diz respeito à vida espiritual. Segundo Pedro 1:3 diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à espiritualidade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Piedade é a espiritualidade. Então, o desafio é a gente avançar e crescer na graça, dependendo dele. Então, a gente tem que depender, aprender a depender dele e tal. E por outro lado, fazer a nossa parte, tomar a nossa cruz, nos esforçar, batalhar. E quando a gente começa a nos esforçar e batalhar, a gente chama para nós toda a responsabilidade. E o inimigo diz: está vendo como é que você não é bom? Você não consegue, está vendo? Não tem jeito para você. Ele começa a acusar a gente, e a gente meio que acredita que nós é que temos que nos salvar. A gente fica travado, esquece da graça. E quando a gente se movimenta na unção da graça, no apoio que Ele nos dá, Ele é presente, é real, isso é tão bom, a gente voa, a gente sente o fator uau, é maravilhoso. Aí a gente esquece de tomar a cruz, esquece de fazer a nossa parte, esquece, atende, né? Corre o risco de ir para uma acomodação. Então, é uma perna e outra, é aqui e é ali, e é nessa que a gente avança. E eu queria completar, terminar, dizendo assim para vocês: muitas vezes você pensa, não, mas Paulo chegou naquela plenitude, porque era Paulo. Porque o autor daquele livro,
aquele cara, aquela mulher, ou aquele homem, ou aquele pastor, ou aquele líder, ou aquela pessoa. Não, aquela pessoa é diferenciada. Mas eu sou um trisquinho de coisa nenhuma, eu sou café pequeno. Veja, todo mundo é café pequeno. Todos nós somos salvos pela mesma graça, pelo mesmo sangue. É verdade que Deus deu um talento para uma pessoa, 2 para outra, 5 para outra e 10 para outra. Quando você olha aquela pessoa com 10 talentos, você diz: uau, essa pessoa, ela vai longe. Mas pensa, se você ganhou um talento e produziu mais um talento, você rendeu 100%. Aí aquela outra pessoa ganhou 10 talentos e produziu 6 talentos. Continua muito mais, aparentemente, do que você. Só que aos olhos de Deus, aquela que ganhou 10 produziu 6, 60%. Aquela pessoa está muito aquém de tudo que ela poderia ser, viver e alcançar na graça em Cristo Jesus. Então, não se compare com os outros. Não fique olhando para você, nivelando por baixo, achando que você é uma coisa nenhuma, que com você a vida espiritual não vai andar. Vai andar sim, porque Ele é que opera em você o querer e o agir. Vai andar sim, se você escolher, porque Ele está aí presente para lhe ajudar. E sua vida vai andar dentro da sua realidade, dos talentos, da posição, do potencial, das coisas que Deus lhe deu, aquilo que você é. E pense, aquilo que você é em Cristo, e aquilo que Cristo é em você, pode muito. O fator uau está aí. Milagres, bênçãos, poder, virada de chave, está aí presente. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que opera em nós o querer e o agir, querer e o efetuar. E o Senhor começou uma boa obra de graça, obra de perdão, obra de salvação. E hoje o Senhor nos salva de nós mesmos, nos salva de todo o cipoal de problemas do mundo. O Senhor nos salva do inimigo. O Senhor é mais forte, poderoso do que todas as forças do mal, do que todo o poder da enfermidade. O Senhor é mais poderoso do que a nossa própria incredulidade. E olhamos para Ti e dizemos: queremos este fator uau, Senhor. Queremos esse mover em parceria, em cooperação contigo. Em nome de Jesus, cremos que Tu és todo competente para nos ajudar. E nós vamos escolher, e vamos agir, e vamos avançar. Amém. Glória a Deus.